Fala galera, meu nome é Jonathan Jorge e eu vou ajudar você a se tornar um programador profissional e vou te ensinar passo a passo tudo que você precisa saber para conseguir fazer os seus primeiros projetos como freelancer e com isso ganhar aquela experiência que as empresas sempre pedem na hora que você está procurando o seu primeiro emprego. Esse vídeo faz parte de mais de um vídeo da série Descomplicando HTML que eu estou lançando no meu canal do YouTube e do Instagram e essa série tá muito legal, muita gente copiando, muita gente tirando dúvida comigo no Instagram. Então, se você tem dúvida, sugestão, crítica, cara, deixa aqui nos comentários, compartilha com seus amigos. Bora estudar. Falou! Então esse foi o resultado da nossa última aula. A gente tinha feito algumas alterações aqui no menu. E o que nós vamos fazer hoje vai ser deixar o topo do site fixo. Por que nós vamos deixar o topo do site fixo? Porque é importante sempre que os menus eles fiquem fixos. E nesse caso o nosso menu ele está aqui na esquerda, geralmente no formato da internet de hoje os menus ficam aqui em cima. Vou mostrar para vocês. Facebook, por exemplo. Está aqui o Facebook. E como vocês percebem, o topo dele ele é fixo, por mais que eu gire o conteúdo ele vai, porém o topo ele fica travado aqui. E a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no nosso, por quê? Porque o topo ele tem subido. Se a gente estivesse criando esse site com div, seria mais fácil, porém como nós estamos utilizando tabelas, vai ser um pouco mais complexo, mas mesmo assim vai ser muito bom, porque vocês vão aprender a ter uma técnica muito boa com tabela. E no futuro nós vamos pegar todo esse site que foi criado utilizando tabelas e vamos migrar ele para div. E isso vai ser muito bom, porque vocês vão dominar tabelas e divs. Vão ter um nível de conhecimento muito alto. É isso, bora trabalhar aqui em cima. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um atributo do CSS chamado Position. E ele é referente por como um objeto vai se comportar na área específica dele. É como se fosse isso. Como se você tivesse uma casa e você tivesse uma mesa. Aí você fala bem assim, cara, quero que essa mesa fique mais para a esquerda. Quero que essa mesa fique na direita. Eu quero que essa mesa fique fixa no chão, no meio do quarto. E tudo isso a gente põe com position. E é isso que a gente vai fazer. Pensa o menu superior como um elemento, porque ele é um elemento do HTML. E a gente vai falar que a gente quer fixar ele na tela. Então, por mais que o usuário mova o screw, o elemento ele vai permanecer fixo. Assim como se eu tivesse um quarto e eu quisesse colocar uma mesa nele, eu poderia deixar uma mesa fixa no chão, em alguma parte do quarto, se eu chumbasse ela. Se eu pregasse ela no chão. E é praticamente isso que a gente vai fazer. Aqui no menu superior, que é esse carinha aqui, ó, TR, ID menu superior, de cara eu já vou colocar uma coisa para testar, que é o Position. Nós temos alguns tipos de Position. O primeiro é o Absolute. Outro é Fixed, outro é Initial, Relative, Static, whatever. Mas o que importa é que, nesse caso, a gente vai utilizar o Fixed, que é para deixar um elemento fixo na tela. Uma coisa engraçada é que só de colocar o Fixed, a nossa tabela já quebrou toda. Porque quando colocamos o Fixed, é como se esse elemento ele fosse para cima e ele não ocupasse mais espaço na tela. Isso mesmo, ele não está ocupando espaço na tela, tanto que os elementos que estavam antes aqui embaixo, agora eles subiram. Ó, vou tirar o Position Fixed, eles estão aqui e eles não estão mais para cima porque esse cara está ocupando esse espaço. Porém, quando a gente coloca que ele é Fixed, é como se ele ficasse flutuando na tela e ele não está ocupando nenhum espaço. Se fosse num quarto, é como se sua mesa estivesse flutuando, aí você pudesse colocar coisas embaixo dela. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O conteúdo e o menu esquerdo eles subiram, porque o menu superior não está mais ocupando espaço. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser colocar um tamanho para esse menu superior. Por quê? Porque ele só está ocupando o tamanho que o H1 está pedindo. Então venho aqui e coloco o widget 100%. Beleza? Mas como vocês podem perceber, algumas coisas estão diferentes. Ó, eu vou desativar. Antes o nosso menu estava no meio e agora, com esses dois, o nosso menu ele tá... Mas algumas coisas estão diferentes. Antes o nosso texto ele estava no meio, olha. E agora ele está ficando do lado esquerdo. A gente vai saber por que isso está acontecendo. Outra coisa que eu vou fazer é testar. Ó. Vocês viram que agora, mesmo movendo o screw, essa barra superior ela está fixa, que é o que a gente queria, mas a gente não quer que os itens fiquem atrás dela, tanto que nem dá para ver o menu. Tá aqui o menu superior, tá aqui o Position Fixed e o Edit 100%.
Agora a gente tem que investigar por que esse cara ele não está centralizado. Então vou vir bem aqui nessa TR, vou entrar na TD. Galera, só de colocar o mouse em cima da TD, eu já vi que ela não está ocupando 100% da tela. Olha só. De cara aqui já deu para ver. Por quê? O menu superior ele está deixando tudo isso azul. E a TD ela não está deixando. Então, eu não sei se vocês lembram, mas teve uma aula que eu tinha mostrado para vocês um display block. E eu falei que o display block ele tenta ocupar todo o espaço possível para ele. É isso que a gente vai colocar aqui. Por quê? Porque o display atual dela é um display table cell, que foi o próprio Chrome que colocou. Mas como a gente está fazendo algumas coisas que, teoricamente, não deveriam ser feitas com tabela, inclusive hoje em dia, porque tem div, então não tem por que criar sites com tabela, aí a gente tem uma dificuldade maior. Porém, isso seria mais fácil se fosse com divs. Seria um pouco parecido, mas seria mais fácil. Então vou vir aqui nessa TD, vou colocar display block. Por quê? Porque eu quero que ela ocupe todo o espaço que estiver disponível para ela. Ó, vou desativar. Antes de desativar, ela estava ocupando só esse espacinho. Aí você fala assim, Jonathan, por que você não coloca um edit 100%? Vou colocar aqui para vocês verem. O edit 100% ele não resolve. Por quê? Porque nesse caso está um display table cell. E aí o edit ele não tem interferência em cima do display table cell. Por isso que a gente põe um display block. Tanto que nem preciso do edit 100% se eu não quiser, ó. Vamos ver como é que ficou. Agora o que a gente vai fazer vai ser copiar esses estilos e colocar lá no nosso CSS. Como já é de costume, a gente precisa abrir o Visual Studio Code. Vamos copiar a aula 10 divs e vou renomear ele aqui para aula 11 position. Aula 11 position. Agora eu vou vir aqui, copiar o aula 10 CSS, colar e renomear ele para aula 11. O mesmo processo que a gente tem feito em todas as aulas. Agora eu vou vir aqui na aula 11 position e vou chamar o arquivo CSS da aula 11. E vou mandar abrir ele no browser. Aqui basta dar 2 cliques. Beleza, tá aqui o nosso aula 11. Aqui em cima tá o nome do arquivo. O que a gente vai fazer? Vou copiar os estilos CSS que a gente tinha aplicado. Nesse caso foram 2. Primeiro foi o Position Fixed e o Edit 100% no menu superior. Então a gente vai lá no aula 11, menu superior, tá aqui, Position Fixed, Edit 100%. Beleza? Deixa eu atualizar aqui para ver o que é que mudou. Não é esse, é esse daqui. Pronto, agora o menu já está fixo, porém agora a gente tem que pôr um display block nessa TD. E o que a gente vai fazer? Vou vir aqui ó, no aula 11, menu superior. Eu sei que dentro do menu superior só tem uma TD, então vou pegar ela diretamente. Lá no CSS a gente vai fazer assim. Hashtag menu superior. E agora eu vou colocar TD, então eu estou falando para ele que todas as TDs que estiverem dentro desse menu superior, eu quero que elas tenham o estilo que a gente vai colocar aqui, que vai ser um display block. Atualizar. Pronto, já ficou do mesmo jeito que estava aqui nessa outra versão. Agora a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser tirar o menu e o conteúdo daqui de baixo. Que quando nós colocamos o Position Fixed, é como se esse elemento estivesse flutuando, como se ele estivesse flutuando e ele não ocupasse mais espaço na tela, e é por isso que os elementos foram para debaixo dele. Então a única coisa que a gente vai precisar fazer vai ser pegar o tamanho dele e dar um margem top desses dois elementos para o tamanho dele, porque assim vai parecer que ele está ocupando espaço, porque nós não vamos permitir que esses elementos fiquem no lugar onde ele deveria estar ocupando. Vou mostrar para vocês que é mais fácil aqui na prática. Nós sabemos que o menu superior ele tem uma altura de 200 pixels, que é esse cara aqui. O menu superior é esse que a gente colocou o Position Fixed nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa TD do menu esquerdo, vou colocar margem top 200 pixels. Perfeito. Vocês viram que ele já saiu, mas ele está coladinho
E lembra que antes a gente estava dando um margem top de 20 pixels nesse cara? Então vou colocar 220. Já nesse elemento aqui do lado, a gente não vai usar o margem top. Sim, é um pouco engraçado, mas não vamos usar o margem top e vamos ter que usar o paging top. E nesse caso aqui só deu certo da gente usar o margin top porque essa TD ela tá com display block que a gente tinha colocado antes, porém o conteúdo ele não tá com display block porque não precisou, ele tá com um table cell. Então aqui a gente vai dar um paging top 220 pixels. Aqui ficou um pouco torto, por quê? Porque a nossa classe pizza ela também tá dando margem, então somou os dois margem e ao invés de ser 220 está sendo 240. Vou mostrar para vocês. Aqui, conteúdo, pizza, que é cada div. Se eu tirasse a margem, ó, ficaria retinho. Então o que a gente vai ter que fazer nesse caso? Aqui no conteúdo, ao invés do paging top ser 220, ele vai ser só 200. Aí ele vai encaixar certinho. Beleza. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a barra de rolagem. Olha, certinho, ó, tá muito, inclusive tá muito parecido com o nosso site de antes. Deixa eu abrir os dois aqui. Aula 10, divs. Tá aqui o nosso site antigo, ó. Inclusive, só de entrar aqui, tá igual. A única diferença é que o texto em um tá mais para baixo e no outro tá mais para cima, mas isso depois a gente ajusta. Porém, no nosso site antigo, o menu ele subia. O menu não, o banner, ele subia. E agora no nosso site novo, o banner ele é fixo. Agora vamos colocar os elementos aqui na tela, que a gente tinha colocado antes. Primeiro vai ser no menu superior. Deixa eu ver aqui. Aula 11. Primeiro vai ser no menu esquerdo. Então vamos lá no menu esquerdo. E aqui a gente precisa colocar um margem. Tá aqui, ó. Margem top 20 pixels. A gente só precisa substituir para 220. Aqui no menu esquerdo. Vou lá no navegador. Beleza. Agora a gente precisa ir no conteúdo e dar um paging top 200 pixels. Perfeito. Acabou a nossa aula de hoje. Cara, isso daqui que vocês aprenderam é muito legal, porque o position ele é muito importante para quem... Position ele é muito importante na vida de quem programa HTML, porque várias vezes a gente tem que deixar elementos na tela fixo, assim como eu deixei esse. E na próxima aula a gente vai continuar trabalhando, e a próxima coisa que eu vou fazer vai ser deixar o menu fixo. Por quê? Porque se eu clico em pizza de frango, por exemplo, foi. Mas o menu, tá aqui a pizza de frango, né? Foi, porém o menu foi lá pra cima e desapareceu, e eu não quero que isso aconteça. Te agradeço por mais uma aula. Se você tiver crítica, sugestão, dúvida, deixa nos comentários que eu estou vendo tudo. E é isso, bora estudar, bora pra cima e falou!